Oi, pessoal! Dando continuidade aí à nossa conversa sobre as relações entre arte, linguagens e educação, hoje nesta aula intitulada A Arte como Linguagem na Escola, eu continuo meu bate-papo com a professora doutora Sumaya Matar, da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Sumaya, conta para mim em que sentido a gente pode dizer que a arte é uma forma de linguagem. A arte possibilita que o ser humano se expresse e comunique, né? Expresse emoções, sentimentos, o seu estar no mundo e comunique pensamentos, né? Ideias. Então, nesse sentido, ela já é um sistema de linguagem. A linguagem da arte difere da linguagem discursiva, por isso ela é tão importante. E por isso deveria ser valorizada. E por isso ela deveria ser valorizada. Então ela consegue expressar aquilo que a linguagem discursiva não consegue expressar. Ela é linguagem também porque ela só se realiza na relação com o outro. Então a arte não se volta para si mesma, as obras de arte não se voltam para si mesmas. O próprio artista não se volta para si mesmo. Aquilo que ele produz é exatamente para alcançar o outro, alcançar outros seres humanos. Então existe aí já na própria ideia de obra de arte um pressuposto de comunicação e de diálogo. Uma relação interlocutiva. Uma relação interlocutiva, né? Então a própria obra, embora tenha uma autonomia, né, ela se realiza, né, nessa relação entre aquele que fez e aquele que recebe, mesmo que essas duas pessoas nunca tenham contato pessoal. Então ela congrega aí uma série de elementos, né, e que tem a ver com as culturas, com cada contexto cultural em que ela foi produzida. Então cada contexto cultural e cada linguagem artística pressupõe um sistema de códigos diferentes, materialidades, procedimentos e tudo mais. Então é importante também dizer que ainda que possamos falar de uma linguagem artística ou de que a arte é linguagem, nós temos também que considerar que dentro da arte há várias linguagens. Então, se a gente pensar no teatro, o teatro é uma linguagem, a linguagem cênica, por exemplo, a linguagem teatral. A dança é uma linguagem própria, a música é uma linguagem própria, as artes visuais também. Assim como o cinema, a literatura, por exemplo, né? Então, há uma riqueza aí, uma complexidade nesse universo que precisam ser considerados. Quer dizer, mas, de fato, a linguagem ela se constitui nessa potencialidade de comunicação e de expressão. Quer dizer, então, que cada produção artística, em função da sua natureza, do seu contexto histórico, cultural, social, do modo como ela se realiza, estabelece uma ponte única entre as pessoas. Estabelece uma ponte única, insubstituível, né, Que pode ser diferente com relação a um ou com relação a Sim, outro. exatamente. Então, aí nós temos dois polos, duas pontas que dizem respeito ao mesmo fenômeno, que é o da produção e o da fruição. Então, aquele que faz é aquele que frui, aquele que recebe. O que faz pode estar distante em muitos séculos e pode estar distante geograficamente também, desde que hoje usufrui, né, e pode receber a obra de arte. Então, são várias pontes possíveis. Bonito isso, né? É. E pensando nessa ideia, eu gostaria que você me falasse como que você vê a inserção da arte na área das linguagens na BNCC. A BNCC colocou a arte na área de linguagens, o que é muito acertado, porque de verdade podemos falar de uma linguagem artística. Entretanto, existe muito pouco cuidado ao colocar as áreas de teatro, música, dança e artes visuais dentro desse conjunto. Porque, na verdade, cada uma dessas áreas é uma linguagem específica e mereceria
Um tratamento específico. Um tratamento específico, né? E da maneira como ela é apresentada lá, essas áreas são colocadas como temas, conteúdos temáticos. Então isso é muito complicado e eu considero um perigo, né? Este professor que não tem uma formação específica em cada uma dessas linguagens, porque nenhum de nós tem, né? Na verdade, se consideramos as artes visuais como um campo específico, né, que tem uma série de conteúdos específicos, a música da mesma maneira, o teatro e a dança da mesma maneira, como que uma única pessoa pode ter um domínio de todas essas linguagens com profundidade? Não tem. E na medida em que elas são apresentadas como conteúdos temáticos, o risco do professor trabalhar superficialmente com elas é muito grande. Então precisa de uma consciência muito grande, uma responsabilidade muito grande desse professor para não fazer um trabalho superficial, caricato, na verdade, né? Que simplesmente sirva para preencher o tempo das crianças ou preencher as planilhas e tudo mais. Esse é um risco que eu observo e que de verdade a BNCC acaba, né, representando aí. O risco que eu vejo é o professor ter a impressão que ele está trabalhando várias áreas e ele de verdade não está contemplando a especificidade de cada uma delas. Exatamente. Se cada uma delas é uma linguagem, cada uma delas tem um sistema de códigos específico, né? Tem as suas materialidades, tem os seus procedimentos, as suas técnicas, né? As suas formas de elaboração. Então, como que nós vamos trabalhar a complexidade e a profundidade de cada uma dessas linguagens se a própria BNCC sugere, né, uma abordagem, enfim, mais ampla, vamos dizer assim? De verdade é um paradoxo, porque se de um lado seria oportuno que a gente integrasse um trabalho com arte, por outro, a gente corre o risco de perder a especificidade. Você falou muito bem, quer dizer, a possibilidade de um trabalho interdisciplinar ou integrado, né, é muito bem-vinda, né, na escola como um todo, no ensino fundamental e no ensino médio. Os alunos precisam disso. Os alunos precisam disso, a escola ganha com isso. Só que há um grande problema, na formação do professor de arte, né, a formação do professor de arte não é uma formação generalista, é uma formação específica. Ele entra numa licenciatura em artes visuais, numa licenciatura em música, numa licenciatura em dança ou numa licenciatura em artes cênicas ou teatro. Então, essa pessoa, a não ser que ela tenha tido oportunidades de fazer cursos de outras áreas, que há professores que são assim, que são formados em artes visuais, mas também são músicos, também são atores, né? Mas é muito raro acontecer isso. E nem a gente pode contar com isso. E nem a gente pode contar e nem cobrar isso do professor, né? Então, é muito difícil para esse professor que não vivenciou o processo de criação, a natureza criadora em cada uma das linguagens, propiciar isso para o seu estudante. O que ele vai fazer? Ele vai acabar fazendo algo muito raso, na verdade, né? Ele vai acabar imprimindo ao seu trabalho um viés tecnicista ou conteudista. Ele vai recorrer a apostilas apenas e tão somente, a livros didáticos apenas e tão somente. Ele não vai ter elementos para criar como professor. Ele não vai ter elementos para poder, de verdade, planejar e replanejar o seu trabalho. Era isso mesmo que eu queria te perguntar. O que, afinal de contas, o professor deve levar em consideração no desenvolvimento do trabalho com arte na escola? Em primeiro lugar, ele deve considerar o próprio território da escola. Então, o que significa considerar o território da escola? Significa considerar, primeiro, quem são os seus estudantes. Quem são os estudantes? As suas experiências prévias, os seus conhecimentos, os seus interesses, as suas necessidades, as suas comunidades, né? Geralmente nas suas comunidades há artistas, há festas
por exemplo, que ocorrem, né? Há instituições culturais, há instalações, há uma geografia, né? Há uma paisagem, quer dizer, há todo um contexto ali, né? Que a gente chama de território da escola, que envolve os seus atores e envolve também os seus contextos geográficos, sociais, políticos, econômicos, além dos próprios professores, dos funcionários da escola, né? Então, isso é um dado concreto. O projeto político-pedagógico da escola também é uma entrada, quer dizer, o que se propõe a fazer, né? O que a escola, os seus profissionais estão se propondo a fazer naquele determinado período letivo. É uma outra entrada que o professor precisa conhecer. Ele também precisa ter muita clareza do que ele sabe, do que ele conhece. Essa é uma outra entrada possível. Ele pode começar por aí, por aquilo que ele sabe muito, por aquilo que ele gosta muito, por aquilo que ele tem muito interesse. Porque isso vai levá-lo a estudar, a pesquisar, vai ajudá-lo a experimentar hipóteses de trabalho. Então, na conjunção entre esses elementos todos que eu falei, o que ele sabe, o que ele gosta de fazer, o que ele tem vontade, o que os estudantes trazem como necessidades, saberes prévios, vontades, e o que o próprio território da escola, feito de todos esses elementos que eu falei, na conjunção de tudo isso, ele começa a levantar hipóteses de trabalho. Então, as hipóteses de trabalho, elas não são abstratas. Elas vêm da concretude de cada contexto em que cada escola está. O professor se configura assim quase como um pesquisador do seu próprio trabalho. Eu diria que ele é um pesquisador, ele não é quase, ele é um pesquisador, né? E ele é também um artista. Então, ele é um pesquisador e é um artista. Pesquisador porque ele precisa aprender a coletar dados, né, dos estudantes, da escola, da comunidade. Ele precisa lidar com esses dados, problematizar esses dados, transformar esses dados em perguntas, em hipóteses. Isso continuamente, né? Ele precisa depois experimentar essas hipóteses. Quer dizer, isso tudo está no campo da pesquisa, mas também está no campo da arte. O artista faz um movimento muito parecido. O que o artista faz? Ele vai lidar com as materialidades que ele tem. Ele vai lidar exatamente com aquilo que ele tem de concreto. Ferramentas, instrumentos, materiais. Ele vai levantar hipóteses de trabalho, ele vai experimentar essas hipóteses. E nesse processo é que tanto a criação artística quanto a criação didática ocorrem. O professor de arte, mais do que qualquer outro professor, é um artista. Eu acho que todos os professores são. Ai, bonita essa visão. Quando eles imprimem ao seu trabalho essa dinâmica criadora. Mas o de arte não pode jamais deixar de ser, né? Com certeza. Então, nesse processo, que acho que envolve a coleta de dados, envolve a problematização, envolve um trabalho de reflexão contínua, né? Envolve o replanejamento, a recriação, ele vai encontrando caminhos. Por isso que é impossível pensar, né, que um professor resolva todos os problemas da sua prática pedagógica simplesmente recorrendo a materiais prontos, por exemplo. Não. E na arte, menos ainda, porque a arte pressupõe a experiência, a vivência. Este professor precisa correr atrás para ampliar as suas possibilidades de vivência com a arte. Muito bonito. A impressão que eu tenho é que quanto mais a gente entende a complexidade desse trabalho de arte e educação, mais a gente tem condições de pensar os nossos desafios enquanto professor de arte e enquanto educador. Com certeza, muito mais, muito mais. Exatamente, porque não à toa a arte acaba sendo fundamental no processo de formação de todo professor também. A aproximação, né, do professor com o trabalho artístico vai abrir, de alguma maneira, os seus canais, né? Os seus canais aí de recepção, de apreciação, a sua sensibilidade, até porque a arte é um conhecimento sensível
e inteligível. Então, por isso é tão completo, né? Por isso que a experiência artística é tão arrebatadora, a experiência estética é tão arrebatadora, porque as coisas estão juntas. Então, se esse professor não se abre, ele próprio, para isso, como é que ele vai propiciar aos seus estudantes experiências de fato significativas com a arte? E enfrentar esse desafio é estabelecer novos modos de relação dentro da escola, não é mesmo? É estabelecer novos modos de relação intersubjetiva ali entre as pessoas, mas também é de alguma maneira enfrentar as desigualdades, né? Porque olhar para o território, como eu falei, vai fazer com que esse professor necessariamente olhe para a diversidade, que ele conheça as realidades dos seus alunos e que ele, aos poucos, inclusive, amplie o seu conceito de arte e as suas possibilidades de trabalho, trazendo, inclusive, para o próprio trabalho aquilo que ele for localizando na comunidade, né? As próprias pessoas, os próprios atores, artesãos, por exemplo, artistas populares, né? Mulheres, por exemplo, que costuram, que cozinham, contadores de história. Então, por isso que eu digo, o currículo ele é a chave, ele é o eixo central de todo o processo de trabalho dentro da escola, mas um currículo entendido como construção e como criação do próprio professor com os seus pares. Não um currículo que é despejado, né, ali que não se sabe de onde vem. Porque senão, de verdade, o que vai acontecer é um trabalho não significativo que não vai promover nada. Nem conhecimento, nem transformação, nada. Sumaia, difícil botar um ponto final nessa conversa, né? Principalmente porque você vai trazendo os dados, as especificidades, os pontos a serem considerados no trabalho com arte, mas ao mesmo tempo você vai trazendo a beleza desse campo de conhecimento. Eu te agradeço muito e tenho certeza que você contribuiu bastante para a nossa reflexão e para a reflexão dos professores. Super obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada, Silvia.